Olá, pessoal! Hoje abordaremos o conteúdo de sequências recursivas e o conceito de não recursiva já foi abordado nas aulas anteriores, como vocês puderam perceber. Eu sou a professora Micaela e esse conteúdo será abordado para os estudantes do 8º ano. Dando sequência, temos como objeto de conhecimento as sequências recursivas e não recursivas. A habilidade abordada será identificar a regularidade de uma sequência numérica recursiva e construir um algoritmo por meio de um fluxograma que permita indicar os números seguintes. Trouxemos como exemplo da nossa cultura nordestina as bonequinhas de barro e ela vem descrita da seguinte forma. A professora de matemática da ETI Álvaro Lins apresentou uma sequência figural com bonecos de barros para a turma do 8º ano e começou os seguintes questionamentos. Quantas bonecas de barro há no primeiro termo dessa sequência? Qual a regularidade que você percebe nos termos seguintes dessa sequência? E qual a expressão algébrica podemos representar nesta sequência formada pelas figuras? E aí, respondendo essas três perguntinhas, nós podemos observar que essa sequência ela está começando inicialmente do termo 10. Então, a gente tem 10 bonequinhas de barros, ou seja, o primeiro termo dessa sequência seria exatamente esse, com 10 bonecas. Qual a regularidade que você percebe nos termos dessa sequência? A gente pode observar que está diminuindo de 3 em 3 bonequinhas de barro. Então, do 10 para o 7 diminuiu 3 e do 7 para o 4 diminuiu também 3 bonequinhas. E qual seria a expressão algébrica que podemos representar nessa sequência? A expressão seria a seguinte, AN igual a AN menos 1 menos 3, ou seja, está diminuindo 3 bonequinhas. Continuando, mais uma pergunta do exemplo anterior. Quantas bonecas precisamos para representar o quarto termo dessa sequência figural? Vocês lembram qual foi o último termo que a gente deixou lá no exemplo anterior? Se a gente voltar lá no exemplo, o último termo foi o termo 4. Ou seja, qual seria o próximo dessa sequência? A gente teria que fazer o quê? Teríamos que diminuir 3 bonequinhas. Então, se a gente diminuísse 3 bonequinhas das 4 anteriores, a gente ficaria com apenas uma bonequinha de barro, que seria o quarto termo. E se a gente perguntasse para vocês qual seria o quinto termo dessa sequência? E aí, você já pensou, já parou para pensar um pouquinho? Será que existe mesmo esse quinto termo? Pois a gente no quarto termo só ficamos com uma bonequinha de barro. Então, esse quinto termo não existe, porque não existe uma sequência recursiva negativa. Porque se a gente tirasse 3 de 1, a gente não teria um número positivo, e sim um número negativo. Então, aqui a resposta para a primeira pergunta, apenas uma. E se a gente montar uma sequência recursiva, não teria por conta disso, porque não existe um número negativo na sequência recursiva. E aí, seguindo para o segundo exemplo, teríamos o seguinte, também abordando a cultura nordestina, né? Tiago foi em uma loja de artesanato no Alto do Moura para comprar alguns bonecos de barro e percebeu que existia uma sequência a partir do terceiro termo, em relação aos bonecos de barro colocados na vitrine. Observe, então, as imagens a seguir. Então, como foi dito no enunciado, essa sequência ela se inicia a partir do terceiro termo, como a gente observa aqui. Por que se inicia a partir do terceiro termo? Porque quando a gente soma esses dois primeiros, a gente vai encontrar o terceiro termo. Então, um bonequinho mais um bonequinho, a gente teria 2 bonequinhos. Já para o quarto termo, a gente somaria os 2 bonequinhos mais um bonequinho, teríamos 3 bonequinhos. E assim por diante. Então, vamos analisar essa sequência figural para Tiago. A gente pode observar o quê? Podemos observar que ela é uma sequência numérica e um desses padrões é adicionar o número de bonecos de barro
dos dois termos anteriores para encontrar o próximo termo da sequência. Ou seja, quando a gente somou os dois termos anteriores, então esse mais esse, a gente tem esse termo. Quando a gente soma esse mais esse, a gente tem esse próximo termo, e assim por diante. A imagem, ela é apresentada pelos bonecos de barro, é uma sequência recursiva. Então, se a gente observar, ela é sim uma sequência recursiva, porque ela depende do termo anterior para dar continuidade. Trazendo agora o conceito de sequências recursivas, ou seja, vamos sintetizar tudo aquilo que a gente viu. A sequência recursiva são aquelas que dependem de termos anteriores para determinarmos o próximo termo. Ou seja, para que a gente tenha uma sequência de fato recursiva, ela precisa de um termo anterior. Só lembrando que no exemplo da bonequinha de barro, quando a gente falou que não existe uma sequência de números negativos, existe sim de fato uma sequência de números negativos. Porém, não existe objetos negativos. Então, não teria como eu dizer a vocês que existiria um quinto termo para a bonequinha de barro, pois não existe um objeto negativo. Não tem como eu dizer que eu tenho menos uma boneca. Mas se fosse um exemplo de números negativos, eu poderia sim dizer que eu teria menos 1, por exemplo. Então, pessoal, até a próxima aula e depois continuaremos com mais exemplos de sequência recursiva.